Ganda bola! Muito bem, estamos no Gangue da Bola, edição 6 desta temporada número 2, e hoje com um painel alargado para falarmos sobre uma temática que tem a ver com o futebol moderno, acima de tudo. Gangue da bola! Todos estes que aqui estão, e um em particular porque é empresário de futebol, já contactaram, vão contactar ou contactam atualmente com empresários de futebol, porque provavelmente precisam deles, porque é onde muitas vezes vão ter contacto com jogadores, porque eles treinadores também utilizam os serviços de empresários de futebol, e cada vez mais se fala da temática dos empresários de futebol. Muitos deles são até figuras públicas, mas uns por mais com jogadores de mais alto gabarito, vamos lhe chamar assim, outros com jogadores mais desconhecidos, mas hoje em dia não há quase jogador ou treinador que não tenha um empresário de futebol. Vou começar por o João Prates, que neste momento está na Lituânia e que habitualmente está connosco também, mais vezes até. João, isto hoje em dia é mesmo impossível fugir ou tentar gerir uma carreira quase sem ter um empresário. Boa noite a todos. É impossível, se calhar não será, mas que torna a tarefa mais difícil, claramente, porque o mundo mudou também, mesmo no próprio futebol, as situações alteraram-se daquilo que era no passado, e hoje muitas vezes o contacto direto já é impossível, porque mesmo que nós contactemos um jogador, e estou a falar na relação treinador-jogador, mesmo que nós contactemos um jogador que nós queremos, ele vai nos mandar falar com o empresário, porque à partida estará agenciado por alguém. E é uma relação que eu acho que se for feita de uma forma positiva, acaba por ser benéfica, quer para treinadores, quer para jogadores. Da tua experiência, e como também agenciado, essa relação tem sido normalmente boa, positiva? Sim, por acaso posso-me considerar um sortudo, não tenho tido muitas razões de queixa no período em que me iniciei no treino. Tive a ajuda do Hélio, que foi uma pessoa que me ajudou muito, e uma pessoa muito, muito correta, muito honesta. Depois tive alguns envolvimentos com empresários, porque eu acho que esta relação tem que ser um bocado estabelecida também na base da confiança, como são todas as relações, e eu ligo muito às relações humanas. Se a relação for estritamente económica, se calhar tem tendência a não continuar, a procurarmos empresários ou diversas outras situações para chegarmos também aos nossos objetivos. Acho que as relações aqui também são importantes, além do profissional, se calhar o lado humano, ou pelo menos eu ligo muito ao lado humano. Vi algumas situações ao longo da minha carreira como treinador que me desagradaram, não propriamente comigo, mas com alguns colegas, porque às vezes nós temos muita tendência também de dizer mal do empresário ou do jogador, mas eu penso que, como tudo, há empresários bons, há treinadores bons e maus, portanto penso que o fundamental é encontrar um equilíbrio, encontrar alguém que seja realmente profissional e depois, além desse profissionalismo, estabelecer também uma relação humana. O teu empresário atual é um bom empresário? Até o momento não tenho razões de queixa. Estou aqui a lançar a acha para a fogueira, porque o Luís Lousa hoje, que é empresário do João, mas também de outros intervenientes do futebol, está connosco também. Luís, muito obrigado por estares presente nesta edição do Gangue da Bola, e começava por te perguntar, isto do mundo dos empresários tem, como em tudo na vida, gente boa e gente má? Tem muito que se lhe diga. Acima de tudo, tem muito que se lhe diga. Sim, tem gente boa, tem gente má, tem gente que é boa e depois de abraçar certos e determinados projetos fica formatado para uma cadeira em específico e formata toda a gente em redor dele para algo em específico. Por isso, sim, bem tudo na vida. Como em todas as áreas, há os bons, há os maus, há os que fazem de uma forma, há os que fazem de outra. O que é que define hoje em dia um empresário de futebol, um bom empresário de futebol, dentro de tudo aquilo que são as características que deve ter um empresário de futebol? Não só a parte do negócio, mas também há aqui uma grande vertente de certeza absoluta de relação humana. Eu iria começar por essa parte. A minha opinião é que realmente começa tudo pela relação humana, porque a relação humana
funcionando bem, havendo confiança, havendo uma relação de confiança, como em tudo, também como em tudo na vida, faz com que a relação e a própria representação funcionem de uma forma mais confiável, digamos assim, porque estamos a falar de um mundo em que, para além de ser um mundo de contactos, um mundo de network, vamos chamar assim, é um mundo também de muita confiança, porque um empresário, quer queiramos, quer não, é uma ponte entre ponto A e ponto B, não interessa se é treinador, se é jogador, presidente, mas é uma ponte de conexão. Sim. Deixa-me passar já aqui para o Zeca, que hoje e atualmente está na África do Sul com um projeto que cada vez está a ter mais sucesso. Estávamos aqui a falar em off sobre isso, e imagino que quanto mais sucesso, mais haja contactos empresariais também, no sentido de levar jogadores, de trazer jogadores, de outro tipo de propostas. É assim que acontece? O caso é, Pedro, nesta altura, naturalmente estamos a ter algum sucesso com os jovens e temos aqui uma fase de crescimento, principalmente agora nos últimos 6 meses, e naturalmente que isto vai chamando a atenção a vários empresários e para mim o mundo do empresário é fundamental. Sem um empresário, e falo por mim também, sem empresário às vezes não se consegue nada, absolutamente nada. E como o Luís dizia, ele é o elo de ligação, ele tem os contactos, é uma vida completamente diferente da nossa, portanto aquilo é praticamente full time, em termos de relação, criar relações, almoçar, eu faço ideia o que eles fazem às vezes para manter aqueles contactos. Portanto, e nós como treinadores também não podemos estar em todas, o nosso trabalho é completamente diferente e portanto é por isso que eu acho que o mundo do empresário é válido. Só que nesta altura vejo de vez em quando a FIFA aqui a tentar apertar aqui nos empresários e é pena, porque eu acho que eles têm qual é a palavra que estamos a estar agora? Um ponto muito importante e um fator fundamental no futebol. Porque sem eles, na minha opinião, sem eles, praticamente muitos treinadores não estavam a treinar e muitos jogadores também não estavam a jogar. Ainda assim, nesta relação com o empresário hoje em dia, o que é preciso ter em conta e onde é que é preciso ter cuidados, digamos assim? Para mim, há duas, que o Luís já mencionou uma. O carácter da pessoa é fundamental, pessoa honesta, alguma credibilidade, o que diz faz e vice-versa. Uma pessoa que nós podemos contar com ele, não anda aqui a enfiar barretes, muitas vezes, e falo aqui na África do Sul, infelizmente, há muitos empresários que não são empresários e eu chamo-os MacGyvers, estão em todas, prometem tudo e mais alguma coisa e depois falham na hora onde devem estar, falham. Mas bons empresários, há poucos aqui na África do Sul, bons há poucos. Portanto, este mundo empresarial também é difícil, porque para mim o grande problema disto às vezes é o dinheiro, porque é muito dinheiro envolvido neste mundo do futebol, não é? E eles cheiram o dinheiro e querem estar em todas, e por vezes por vezes não, muitas vezes falham. Portanto, honestidade, carácter, boa relação, e muitas das vezes ficamos amigos, e com amigos nós temos que contar com eles e vice-versa. Portanto, eu tenho um enorme respeito por eles, porque sei que eles têm um papel fundamental no mundo em que nós vivemos, no mundo do futebol. Hélder Duarte, antes de mais, lamento o que aconteceu relativamente ao Famalicão. Espero que, e tenho a certeza absoluta de que o futuro te irá sorrir e que irás encontrar novos projetos brevemente com um grau bastante elevado de motivação, de certeza absoluta. E o Hélder, que já esteve também na formação de quase uma academia de futebol em Moçambique, que deu frutos em termos de equipas séniores, e agora teve também nesta experiência em Portugal no Famalicão. O futebol português, e deixa-me perguntar-te em concreto o futebol português, é controlado um bocadinho pelos empresários ou não? Eu há pouco disse ao Luís em privado que ia fazer um bocado o papel de advogado do diabo. Às vezes nota-se um bocadinho isso no nosso futebol ou não? Acho que nós temos que dividir isso por níveis, ok? Liga 1, Liga 2, Liga 3.
Por aí fora, por aí fora. Eu acho que é muito por aí. E eu senti isso na pele, a nível de empresários, com o meu filho quando saiu do Vitória de Guimarães para o Benfica. E então fui bombardeado por empresários a prometer mundos e fundos e com contratos surreais de 300 mil euros que eu tinha que pagar depois não cumprisse determinadas cláusulas, coisas, com uma criança que naquela altura tinha 13 anos. Por isso a minha experiência não é muito boa com os empresários. Depois, tive uma experiência também em Moçambique. Quando eu estive lá, nós tínhamos 11 jogadores, que foi a primeira vez campeã da COSAFA. Sim. E então eles foram bombardeados, inclusive, pelo empresário português. E que os elucidou e os levou a assinar contratos de... Parece que houve aqui uma paragem. Os outros estão por cá, não estão? Sim. Estamos. Vamos lá ver se o Helder regressa daqui a pouco. Ainda assim, Luís, daquilo que ouviste aqui um bocadinho e tiraste as tuas notas de certeza absoluta, és aqui o defensor, digamos, do mundo do empresário. Acontece muito isto, e onde é que deve de haver, e até podia entrar um bocadinho por este caminho, onde é que devia de haver aqui alguma legislação, algum controle, digamos assim, daquilo que é o papel do empresário, ou que já existe, obviamente, do papel do empresário no futebol? Essa legislação, ela existiu, e eu sou dos tempos dessa legislação, até em abril de 2015, que era quando os empresários tinham que se licenciar perante as federações locais ou a federação onde se restasse. De abril de 2015 para a frente, basta um registro criminal limpo e basta um registro na federação para ser um intermediário registado. Eu tive cuidado logo, até porque fui dos últimos agentes licenciados, e tive o cuidado de dizer que isso ia dar asneira. Porque, na verdade, e aquilo que eu tenho percebido, e chega muito atleta e muito treinador, que muitas das vezes é contactado à velocidade da luz e à mesma velocidade que o agente lhe chega. Deixa-me só interromper-te. Esta legislação que estás a falar de legislação em Portugal, certo? Não, da FIFA. Da FIFA mesmo, ok. Sim, até abril de 2015 os agentes eram agentes licenciados pela Federação, neste caso Portuguesa de Futebol. Ainda muito tempo antes existiu o agente FIFA licenciado por, o que faz com que, a partir de abril de 2015 para a frente, tenha surgido toda uma panóplia de gente a entrar no mercado, que muitos deles funcionam bem, eu tenho a felicidade de me relacionar com bastantes, mas muitos deles também não funcionam bem e não estão ao abrigo de qualquer lei. Até abril de 2015 nós tínhamos uma lei muito restrita. Eu lembro perfeitamente, nós, como qualquer outro treinador, como qualquer treinador que tire um curso, pode passar ou pode não passar. O agenciamento era exatamente a mesma coisa. Lembram-me 30 e qualquer coisa, 40 candidatos, e passavam 3, 4, na melhor das hipóteses. O que faz com que fosse, para se chegar a um patamar de agente licenciado, era necessário efetivamente que houvesse muito conhecimento e se soubesse trabalhar com casos reais. Desde então para a frente deixou de assim ser e tornou-se uma selva, na minha opinião. Veio beneficiar quem trabalha bem, também na minha opinião, mas veio prejudicar essencialmente treinadores e jogadores, porque normalmente, quando não conhecem quem está do outro lado, não sabem com quem estão a lidar. E por vezes eu já vi situações, nomeadamente de jogadores, aqui são menos maduros, os treinadores são mais maduros nesse aspecto, são mais homens feitos. Nós com a idade conseguimos perceber quem está do outro lado para nos enganar ou não. E a verdade é que eu vejo muitos jogadores que muitas das vezes estragam carreiras por decisões mal feitas, porque um contrato, seja ele com um agente ou com um intermediário ou não intermediário, tem sempre a responsabilidade civil. E se estamos-nos a ligar um contrato com uma pessoa que não nos inspira confiança, uma pessoa que não nos representa, estamos a bloquear-nos durante um período específico de tempo, que faz com que não haja essa evolução. Por isso, sim, há os bons, há os maus, mas a legislação também não veio abonar a favor de quem necessita deles, e é como já se disse, é uma relação em que, acima de tudo, é assente na confiança, na minha opinião. Claro. Na confiança. Helder, entretanto, houve aqui um corte na tua transmissão, estavas a contar a experiência dos atletas que foram campeões na Taça COSAFA, sub-20, salvo erro. Sim. Sim.
pronto, e foram aliciados, por isso simplesmente foram aliciados por um empresário português e que os levou a assinar contratos e a prometer-lhes mundos e fundos, sem esse empresário eu ter contactado o clube e quem os representava. Foi um bocadinho, como tu sabes, a ABB proporciona todas as condições aos jogadores e ajuda e os apoios mais do que a vertente esportiva, né? A nível escolar, a nível de, mesmo às vezes, de construção de casas para a família e tudo, e sentiu aí um bocadinho que se tinha que proteger de outra forma, até porque estamos a falar de uma realidade diferente, uma realidade moçambicana, não é? A realidade é muito diferente aqui de Portugal, e nós sentimos que, pronto, o clube naquele momento sentiu que estava a ser usado por alguém que se estava a aproveitar de algo que eles tinham construído e que tinham feito e que tinham criado. E só chegou alguém e assinou, e como tu sabes, nós temos cá pessoas a trabalhar com os atletas e a tentar colocá-los e a tentar que eles tenham um futuro melhor que o que têm lá, e sentiram que estavam a ser prejudicados e enganados, e tivemos que ir a ter reuniões com esse empresário e tentar chegar aqui a uma via de entendimento, porque os miúdos foram aliciados por esse mesmo empresário. E por isso eu vivi estas duas situações, tanto o meu filho como o de... E pronto, a nível de formação, eu sinto que isso acontece, e cada vez mais os miúdos... Bem, mais um cortezinho aqui do Helder, mas deu para perceber. João, esta ideia das crianças que já são agenciadas, há pouco estávamos a falar de legislação, isto também tem que ser de certa maneira controlado, não é? Eu acho que sim, mas acima de tudo aqui, quando os miúdos são menores, acho que a grande responsabilidade é dos pais. Eu sou muito sincero nas coisas que digo, e acho que nós, principalmente os pais, são os principais causadores de algumas situações destas que acontecem, e que eu também tenho conhecimento. Acho que o pai, enquanto o jogador ou o atleta ou o miúdo neste caso não chega aos 18 anos, acho que terá que ser o pai a assumir esta responsabilidade. O que se passa atualmente no mundo do futebol é, principalmente pelo aquilo que eu vejo em Portugal, é que todos pensam ter um Ronaldo em casa e querem as coisas de uma forma muito fácil. E eu continuo também a dizer isto aos jogadores que estão em primeiras equipas, e desculpem, mas eu não compreendo como é que alguém com 20 anos, com 25, assina um contrato de olhos fechados com um empresário ou com um clube. Neste caso estamos a falar de empresários com um agente, sendo que esse agente não lhe deu um clube para jogar, não lhe apresenta um clube para jogar, apenas quer um contrato. Portanto, a mim isso faz-me um bocado de confusão, porque estamos a falar de jogadores que têm 25 anos, 26, e que parece que querem as coisas demasiado fáceis, e a verdade é que nada na vida deixam de ser um intermediário para passar a ser quase um patrão daquele jogador. Exatamente, e muitas vezes, e como há bocado o Luís falou, e o Helder também, é que muitas vezes os jogadores vão atrás dessa situação fácil de promessas para o futuro, mas não têm nada em concreto, e ao assinarem um contrato com um agente vão ficar presos a esse agente 2 anos. E a partir daí é muito difícil, ou por exemplo, há situações que eu vi na Arábia Saudita de ser um agente que leva o jogador A, mas o jogador A tem um contrato com outro agente e o jogador tem que pagar a 2 agentes. Portanto, são situações sempre dúbias, mas eu continuo a dizer, parte muito de nós aceitar ou não aceitar esse tipo de situações. Zeca, enquanto formador de jovens, porque a academia também é um espaço de formação, não só de futebol, mas às vezes de moral, de critérios de vida, de sociabilidade, isto também deve ser tido em conta naquilo que é a formação destes jogadores, certo? Deles se aperceberem como é que é este mundo. Absolutamente, aliás, a parte da nossa formação dos jovens parte por aí. Nós convidamos pelo menos 3 vezes ao ano empresários que vêm falar com os jogadores, não para contratar, mas sim sobre o que é a vida lá fora, porque infelizmente eles vivem uma ilusão do mundo perfeito no futebol, e é completamente oposto. Portanto, nós fazemos questão de convidar pessoas que eu conheço, pessoas de confiança, que vêm falar sobre as questões do que é ser empresário.
os cuidados que eles devem ter, o perigo de assinar pelo empresário, e agora o João estava a falar também sobre isso, o perigo de assinar um contrato sem ter noção do que se passa, e os pais aí naturalmente são os maiores culpados, porque também são ignorantes no mundo e querem o melhor para os filhos e pensam que com assinar um contrato com o empresário vai resolver a vida. E eu não quero fazer qualquer tipo de assunção, nem de estar aqui a fazer uma discriminação, mas imagino que muitas vezes em África a vontade de assinar, de sair, de vir para a Europa, seja do que for as promessas que são feitas, acabem por ser muito mais aliciantes até, não é? Sim, e nós temos o cuidado de informar. Felizmente, e digo isto com todo o orgulho, nós somos muito honestos no que fazemos e dizemos. E avisamos os jovens. Epá, pensa bem, lê o contrato antes de assinar, traz o contrato a nós. Nós trabalhamos muito próximo com um advogado desportivo e ele lê os contratos todos, se tiver que ler, e também nos dá essa informação. Mas, naturalmente, que nós damos essa formação também. E diminuímos muito. Nós temos muitos pais que, quando chegavam aos 16 anos, já queriam um empresário aqui e acolá, e nós começamos a dizer que não é preciso, até aos 18, 19 anos, não é preciso empresário. E hoje em dia, um bom jogador, se dá nas vistas, os empresários vêm ter com ele, e aí sim vale a pena. Mas sempre com cuidados, porque o Luís também estava a falar agora, que isto é muito fácil, assinar um contrato e depois põe-se na gaveta, e o jogador está ali e pronto, e vai esquecendo, e depois aparece um empresário que tem provavelmente um clube e o outro empresário de repente tira o contrato que estava esquecido. Portanto, estas coisas acontecem aqui e em África, muito, muito. Eu acho que em Portugal é menos que aqui. Aqui, e felizmente temos aí o nosso colega que trabalhou em Moçambique, eu faço ideia, aquilo deve ser uma selva, tal como aqui na África do Sul. Porque falámos aqui do futebol, o mundo do futebol é dinheiro, e eles vão atrás do dinheiro e, portanto, cometem muitos erros. Da nossa parte, nós fazemos questão de formar, dar essa informação aos jovens para sempre ter cuidados e virem ter connosco quando houver algumas dúvidas. Portanto, nós estamos sempre atentos destas situações. Pedro, queria só Força. Queria só fechar ali o que eu estava a dizer, é que, pronto, aquele empresário, posso dizer que nos grandes clubes em cada escalão tinha 6, 7 jogadores, 8. Resumindo, ele não estava à procura do talento, ele estava à procura de jogadores que estivessem nos grandes clubes e que depois algum vai dar, né? E ele vai dar, não é preocupado com o jogador ou com o atleta, é preocupado em ter o máximo possível no seu leque, no seu livro, e depois um deles vai lhe dar dinheiro. A realidade é esta. E eu disse que não precisava que lhe comprassem chuteiras, que felizmente eu conseguia comprar, é o que normalmente eles oferecem, e estadias em Lisboa, uma vez que eu era do Porto, para a mãe ir vê-lo. Não está fácil hoje com o Helder. Luís, eu antes de fazer a última pergunta, porque vou fazer a última pergunta a ti, queria que me comentasse um pouco aquilo que se disse aqui nos últimos minutos, tanto da parte do João como do Zeca como do Helder, apesar do Helder ter tido este corte agora, mas percebeu-se também mais uma vez o que é que ele queria dizer. Parece que estamos aqui só a dar uma má imagem dos agentes, não é? Não. Estamos a tocar nos pontos, isto é assim, tem duas formas de se aprender, como fazer e como não fazer. Aliás, eu costumo dizer isso, sempre que falo com o João, eu costumo dizer que temos várias formas com o João Pratos, várias formas de aprender, ou como fazer ou como não fazer. E efetivamente aqui estamos a tocar, não diria no lado bom, não é por aí, mas estamos a tocar naquilo que são os alertas, que são as chamadas de red flags, em que não devemos efetivamente cair. Isto que foi falado, tanto pelo Zé, como pelo Helder, como pelo João, é aquilo que me chega. Muitas das vezes, quando sou contactado por um jogador por aqui ou por ali, vem-me dizer: olha, Luís, eu tenho um contrato assinado com a agência A, B ou C, mas já não respondem há 6 ou 7 meses. Luís, não fazem nada por mim. Luís, olha, cometi o erro de assinar sem antes ter, como o João tocou nesse, e muito bem, sem antes o agente ou a agência me arranjarem um clube, porque todo o processo do agenciamento e da assinatura de um contrato inicia-se com o agente a trabalhar, muitas das vezes para ter a segurança, com uma autorização,
em que a própria autorização explica de uma forma muito detalhada, é que na eventualidade, naquele período de tempo, o agente colocar o jogador no clube, no mercado X, muitas das vezes é aberto, muitas das vezes é mercado específico, exclusividade para um país, para um mercado, para uma zona geográfica, e a partir daí assina-se o contrato de representação. Assinar um contrato de representação, como o João disse, sem ter um clube, é um erro crasso. E isso acontece muitas vezes. É um facto, isso acontece muitas vezes. E faz com que o jogador depois fique sem clube, o agente, e como disse, se não me engano, acho que foi o Zeca, falou muito bem, não, foi o Helder, falou muito bem, que é na quantidade e algum há de dar. Infelizmente funciona muito assim. Agora, temos também aqueles que trabalham bem, que não têm em quantidade e que eu costumo dizer com as pessoas com quem eu trabalho que eu tenho as minhas flores e vou regando as minhas flores e tratando as minhas flores, vou podando aquilo que tenho que podar para elas darem fruto. Aliás, estou aí por trás de ti, as flores. Está aqui uma. Mas esta não precisa de água, Aí mais acima também. Não, mas estava eu a dizer que a minha maneira de estar, e não é essa que seja importante, mas estou a tentar dar a vertente do que é uma maneira diferente de trabalhar, claro. É exatamente esta, é um trabalho de proximidade, é um trabalho não, e mais uma vez vou puxar o João, porque nós falamos sobre isso também. Muitos agentes aparecem no dia de São receber, e isso não pode ser assim. É verdade que eles estão a receber por um serviço que já prestaram, é verdade que o que está a ser devido é uma colocação de um contrato e uma comissão é respeitando por um período de tempo um contrato. Agora, também é verdade que não só pela representação, mas também, não só pelo contrato negociado, mas também pela representação, pelo dia-a-dia e infelizmente há os que acompanham o dia-a-dia, ligam no dia-a-dia, mas infelizmente há, como o Helder disse, e eu concordo, subscrevo completamente, que é aqueles que pescam em quantidade porque algum há de dar. Pode não dar um ou dois, mas pelo menos um há de dar. E esse um já vai, no mundo de futebol que movimenta muito dinheiro, já vai pagar todo o restante de trabalho e todas as restantes chuteiras, como o Helder também disse, porque assim funciona. Vai pagar todas essas chuteiras que foram investidas. Muito bem, Helder, há pouco pareceu-me, e deu uma sensação, mas se calhar não foi isso, que fugiste um bocadinho à questão relativamente ao campeonato português e àquilo que é o campeonato profissional de futebol, mas o que é que se nota no nosso campeonato relativamente a esta presença dos empresários, às vezes se calhar alguma pressão para se meter a jogar este ou a jogar aquele, não sei se isso acontece ou não. Isto são conversas de café, sabem? A gente normalmente é o que ouve, e até tenho uma pergunta final para fazer depois ao Luís, que tem a ver exatamente com a pressão que muitas vezes os empresários podem fazer para se jogar o jogador A ou B, mas acontece ou não? Isto é mito ou é mesmo realidade? Para mim, para o Helder. Para o Helder. Ok. Eu não ouvi a tua pergunta, peço-te imensa desculpa. Se de facto no campeonato português se sente um bocadinho esta pressão às vezes de se meter a jogar este ou aquele jogador por parte de um empresário ou outro? A jogar não. A jogar, estar presente, comprar? Não, é assim, o que eu senti e o que eu vivi, vou falar no que eu vivi, é o clube precisa de determinados jogadores com determinadas características e é lógico que é muito o que o Luís disse há um bocado, é muito networking, é perceber qual é os empresários que se conhece, que a relação são boa, e qual é a carteira de jogadores que eles têm e os jogadores que eles não podem apresentar. A partir daí é selecionar, dar essa seleção ao treinador e a partir daí o treinador também dar a sua opinião mediante os valores que estão inerentes e que se pode atingir ou não. Por isso não senti em momento nenhum que os empresários colocassem pressão para jogar A, B ou C, ou mesmo o clube. Agora sinto que o empresário a nível profissional tem um papel importante, mas aquele networking que o Luís falou, acho que é muito por aí, é os relacionamentos cada vez mais, eu acho que... Não está fácil. Muito bem. João, antes de irmos novamente ao Luís, quero passar por vocês outra vez. Nas tuas experiências, Arábia Saudita, na Noruega, agora aqui também na Lituânia, qual é que é a tua experiência neste sentido de agentes de jogadores, de muitas vezes se aproximarem de ti por causa de ter um jogador ou outro, ou dele já lá estar e o próprio agente querer valorizar o jogador? Acontece, não acontece?
e falo daquilo que foi a minha experiência, aconteceu uma vez, mas aqui também acho que é muito importante realçar os contextos. Em Claro. Portugal nunca me aconteceu situações de ver empresários que abandonaram os jogadores quando os jogadores chegaram ao clube, porque também vinham à experiência e a partir daquele momento, como o jogador não ia ficar, foram abandonados pelo seu empresário. Noruega não é um mundo onde o empresário neste momento tenha grande Só se for o Alan, não é? interação. Só se for o Alan. Sim, tenha grande interação com os clubes. A nível da Arábia Saudita, sim, acontece e passa-se histórias, algumas mirabolantes. Aconteceu uma situação no meu primeiro clube em que não digo que seja uma pressão direta do agente, porque não foi diretamente feita por ele, mas foi também através da direção e de pessoas que rodeavam o clube, neste caso da direção, porque tinham feito um investimento avultado num jogador que não estava a render, que não estava a jogar, e o clube queria salvar esse investimento feito e de alguma forma acabava por pressionar para que esse jogador tivesse minutos, tivesse jogos completos para que no futuro o pudessem vender e ver voltar o dinheiro. Mas numa Noruega aqui até agora nunca tive um empresário que diretamente me pedisse ou de uma forma dissimulada tentasse que o jogador jogasse. Muito bem. Zeca, o Zeca é o mais velho aqui nesta conversa. Houve um tempo em que isto era tudo muito mais fácil, não houve? Sim, houve uns anos atrás que eles apareciam lá de paraquedas, não é? E nem eram empresários. A questão é que aqui não eram empresários, eram pessoas que eram conhecidas. Era o pai do E- jogador. O pai do jogador ia lá, olha o Pai do meu. jogador, tio, era por aí afora, viam o miúdo a jogar no campo e traziam, portanto era muito por aí. Mas ainda bem, sinceramente, ainda bem que a FIFA começou a pôr as coisas em ordem, porque antigamente isto era uma selva, eram tarzãs que apareciam por aí a torto e a direito, né? E todos os dias com jogadores diferentes a tentar pressionar. Eu fui oferecido 2 ou 3 vezes, se o clube contratar o jogador, eu dou-te X. E eu disse ao empresário, pá, nunca mais me ligues, porque eu não trabalho assim. E nunca mais me ligou. Esta aqui é a grande verdade. Trabalhei logo assim. Mas infelizmente, e falo aqui na África do Sul, há muitos treinadores que trabalham com empresários que fazem isso. Que é a tal infelicidade, mas eu aqui não culpo os empresários, aqui a culpa é dos treinadores, porque não têm ética de trabalho e fazem estas coisas, trabalham em conjunto com certos empresários e as coisas vão-se rolando. Mas antigamente não havia isto. Mas ainda bem que hoje já está mais organizado, é o que eu digo, eu tenho muito respeito por eles, porque eles têm um papel fundamental no futebol e aqueles que trabalham bem têm sucesso, aqueles que trabalham com ética e trabalham e são pessoas com carácter, têm sempre sucesso. Isto é mesmo a verdade. E depois aparecem aqueles que são os tarzãs, que vêm de vez em quando, mas eles também não têm muito sucesso. E, portanto, aqui na África do Sul nós temos uma frase que diz "The cream rises to the top", não é? E pronto, os bons chegam lá acima, os bons empresários estão sempre lá em cima, e os outros vão acabando, porque começam a perder a confiança, ninguém acredita neles, e basta um ou dois truques que eles fazem, começam logo a perder a credibilidade, e rapidamente o mundo do futebol é muito fechadinho. Nós aqui conhecemos tudo e todos. Portanto, eles podem aldrabar alguém naquele clube, mas a gente rapidamente conhece. Portanto, eles têm cuidados. Mas pronto, é muito diferente, ainda bem que é. Eu acho que estamos no melhor caminho. Com os bons empresários, o futebol está melhor. Pedro. Helder diz, eu posso garantir que até agora se tem percebido as ideias todas, mas fica sempre a meio. Fica, pá, infelizmente. Olha, só para contar uma informação, pá, que está a acontecer aqui em alguns clubes em Portugal, infelizmente, em alguns escalões até em específico, que é, pá, os clubes estão a levar dinheiro aos empresários para meter lá o miúdo a jogar, percebes? E a pagar-lhes, tipo, eles a pagar os ordenados, pá, está a acontecer situações dessas, pá, aqui em Portugal, de situações pronto, que prejudicam um bocadinho, até se calhar muitas das vezes, o que é o jogador português, porque normalmente são jogadores que vêm de fora, mas que pagam para os inscrever e para eles jogarem nos próprios clubes, por isso está a acontecer cá. Desculpa te interromper, mas isso também acontece, se calhar mais no CPP, na quarta liga agora.
ou mesmo até na terceira, aconteceu com os investimentos chineses. Eu Sim, tenho sim, conhecimento sim. dessa realidade. Mas também há no Sub-23, também há. Sim, no Campeonato Sub-23 também. Eu vivi antes, não me recordo agora, mas se calhar no intervalo em que estive na Arábia Saudita um convite para treinar em Portugal, em que as condições para aceitarem precisamente esse lugar de treinador estava condicionado por essas inclusões de jogadores que vinham de fora e que tinham que jogar. Sim, sim. Mas pronto, é a realidade em que Sim, vive. depois cabe a nós aceitar ou não. Sim, claro que sim, claro que sim. O problema é que nós também temos de trabalhar, temos de ter dinheiro em casa e muitas vezes temos de nos sujeitar a algumas Muitas coisas. vezes é o que eu digo, eu nunca digo nunca, muito, porque muitas vezes estas situações dependem também do nosso momento em que estamos na vida. Claro que sim. Se podemos aceitar ou não. Por mim, até agora, se calhar não tenho tido essa necessidade, mas também não critico quem o faça, mas se calhar também quem o faz tem que pensar depois também naquilo que poderá retirar daí para o futuro. Claro que sim, claro que sim. É tudo uma aprendizagem. Luís, amigo, estamos quase a terminar esta conversa. Antes de mais, sobre isto que acabamos que acabaram, o Hélder e o João até de falar, infelizmente, como em tudo, são estas coisas que às vezes também acabam por denegrir aquela que é a nossa profissão e que nós tentamos levá-la. Eu, por exemplo, agora não sou jornalista, há uns anos atrás era jornalista, mas hoje em dia, se fosse jornalista, ficava envergonhado com muito do jornalismo por aí se faz. Imagino que em todas as áreas seja assim e esta não foge a isso, não é? Não, de todo. Há situações que me chegam, e esta, nomeadamente, foi falada agora entre o João e o Helder. Eu houve tempos, até porque eu apesar de ser agente licenciado já há 9 anos, eu fiz sempre o meu trajeto por fora de Portugal, pescando, entre aspas, em Portugal e levando para fora, nomeadamente para o centro-leste europeu, Alemanha, as Inglaterras, já foi um bocadinho por aí. E vi um bocadinho de tudo. E cheguei a ser abordado, não num passado assim tão longínquo, cheguei a ser abordado por situações destas que o Helder falou e bem, e efetivamente é do Sub-23 e é no antigo, no Campeonato de Portugal, pronto, no Campeonato de Portugal, no quarto escalão, que mais acontece. Mas não é só chineses, passamos pela era dos coreanos, passamos pela era dos colombianos, basta andar um bocadinho pelas divisões secundárias há uns anos atrás e perceber a quantidade de colombiaas que não traziam nada de bom ao futebol português, não acrescentavam nada de bom, que andaram por aí. Alguns se ingraram, a maior parte deles voltaram a comer. E isto aconteceu muito e claro está, são situações com os quais nós nos debatemos no dia a dia e que nos envergonham, a mim envergonha. E podia estar aqui, tínhamos aqui mais 2 ou 3 horas para poder falar de situações que me envergonham. Felizmente, podíamos estar 5 ou 6 horas em falar de situações de sucesso também no agenciamento. Exatamente, obviamente. Agora, essas situações são efetivamente reais. É como eu digo, eu não tive um contacto tão por dentro com elas, porque o mercado nacional nunca foi muito o meu mercado. Eu optei sempre, até pela minha ligação à Polónia, eu optei sempre muito pelo mercado de fora, foi estratégia desde o início. E mais agora do que nunca, com Bálticos, com Finlândia também muito presente, com Islândia, com Polónia. Mas isto para dizer que são situações que me marcam, claro está. Não posso dizer que não, porque agora, são situações que infelizmente, e como o Helder dizia, que englobam e abrangem um bocadinho todo o mundo do futebol, porque isto só acontece se o treinador aceitar, e o João disse bem, depende do período da vida de cada um que está exposto ou não, ou se quer expor a uma situação dessas, mas a verdade é que isto só acontece se o treinador aceitar que o jogador jogue, porque a partir daí vem um pagamento de inscrição num certificado internacional que anda num Campeonato de Portugal na casa de 2.000 e qualquer coisa euros, que é suportado pelo bolo que é apresentado. Os ordenados são suportados pelo bolo que é apresentado. A única coisa normalmente, e eu não sei se quem me está a ouvir se realmente foi da mesma forma que lhes chegou ou não, a única coisa que os clubes teriam que providenciar seria a estadia e alguns dos casos a alimentação, que normalmente está em patrocínios, ou poderá ser patrocínio, restaurante, patrocínio, etc. Ou seja, não traz grande custo ao clube. Agora, se o treinador à cabeça disser que não, isto não anda.
é um esquema que não anda. Agora, para dar a resposta direta, são situações efetivamente que nos envergonham e muito. Mas repito, é importante perceber, estamos a falar do agenciamento, Claro, é importante perceber que é um bocadinho por calhar a todos, e calhar a todos, a tudo e a todos e a todas as áreas, infelizmente. obviamente. Última pergunta para o Luís, e desde já me despeço dos outros três, alguém tem que terminar, e é uma provocaçãozinha, não tem muito a ver, mas está-se a chegar ao Campeonato do Mundo, Fernando Santos é muito criticado, a seleção portuguesa também, os jogadores não dão, isto não dá, são jogadores, dizem as pessoas às vezes em comentários, como eu disse há bocadinho de café, que muitas vezes são jogadores do agente A, B ou C, que quase são obrigados a estar naquela seleção, e muitas vezes diz que com o selecionador poderá receber alguma compensação por isso. Isto cabe na cabeça de alguém? Bem, caber na cabeça de alguém cabe, porque há aos que falam, não é? Na minha não cabe. Poderá caber valorização, porque efetivamente um jogador dentro do campo está-se a valorizar a cada 90 minutos, ainda para mais nestas muitas campeonatos do mundo e jogos internacionais. Valoriza. Um jogador pode estar numa modo baixo, mas no entanto é chamado à seleção e está a valorizar, está a aparecer. Agora, o selecionador nacional receber verbas para pôr um jogador a jogar, eu sou sincero, eu não quero crer. Concordando ou não concordando com as convocatórias, tenho a minha opinião enquanto agente e tenho a minha opinião enquanto adepto. E enquanto português que sou, dos tais 1 de 11 milhões. Mas, na verdade, não acredito que um selecionador nacional possa tirar dividendos da convocação de A ou B. Pelo menos dividendos diretos. Agora, isto é tudo influências, é um quid pro quo, é um toma lá da cá, e nós sabemos que o mundo do futebol é muito assim. E eu preferiria que ficasse esse toma lá da cá naquilo que é o lado bom, saudável do futebol, mas infelizmente muitas das vezes não fica no lado bom, no lado saudável do futebol, e são trocas de influências que passam tudo aquilo que na minha ótica é considerado aceitável e ético. Mas pronto, que se tenha uma convocatória pelo menos que consiga agradar não a gregos e a troianos, mas a portugueses e a portuguesinhos. E no fim de contas o que nós queremos é o caneco. Muito bem. João Prates, Zeca Marques, Hélder Duarte e Luís Lousa, hoje comigo aqui no Gangue da Bola. Penso que foi uma conversa agradável, penso que tocámos em alguns assuntos, provavelmente ficaram muitos por tocar. Espero que nos encontremos mais vezes para conversarmos sobre estes e outros temas, porque não? E desde já, muito obrigado aos quatro por terem estado comigo para fazer mais esta, obrigado. entre aspas, brincadeira. Obrigado então. E o Gangue da Bola regressa para a semana e, como sempre, já sabe, isto não faz sentido nenhum sem quem está desse lado a ouvir. Portanto, o convite fica sempre para que continue a fazer parte deste gangue. Gangue da Bola.